Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e no episódio de hoje vamos falar dos números da nossa vida. Literalmente. A prestação da casa que paga, o número de turistas que nos visitam ou o nível de endividamento do Estado e da economia. As estatísticas podem não parecer o assunto mais excitante do mundo, mas elas acompanham-nos de manhã à noite e são decisivas para os nossos governantes e banqueiros centrais tomarem decisões informadas e idealmente mais acertadas. Hoje é o Dia Mundial da Estatística, enquanto um dos responsáveis pela produção de estatísticas oficiais no país, numa era em que os factos parecem estar ameaçados, o Banco de Portugal quer mostrar a importância de números rigorosos que reflitam uma realidade cada vez mais complexa e em rápida evolução. Para essa tarefa, dificilmente poderíamos ter dois convidados melhores: Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal, e Homero Gonçalves, diretor do Departamento de Estatística. Muito bem-vindos. Obrigada, Nuno. Eu estou pessoalmente entusiasmado com este episódio e se calhar vamos começar já com uma pergunta que tem alguma atualidade, porque hoje falamos muito de percepções e como nem sempre elas coincidem com os factos. Francisca, porquê é que é importante termos dados estatísticos que de facto espelhem o que se está a passar no terreno? Bem, precisamente para distinguirmos a realidade ou os factos que representam essa realidade daquilo que são percepções. Okay? As estatísticas são uma tentativa de conseguirmos descrever de uma forma simplificada e um bocadinho e com alguma objetividade algo que é extraordinariamente complexo, que é a nossa realidade, com todas as dimensões económica, social, ambiental, etc. E, portanto, quando temos essa descrição o mais objetiva possível, comum a todos nós, portanto, partilhada por todos nós, ficamos com um quadro, com um conhecimento daquilo que é efetivamente a realidade onde vivemos. As percepções são de cada um, são diferentes entre todos, não são necessariamente verdadeiras e, portanto, quando se trata depois de termos que tomar decisões na vida dia-a-dia, enquanto agentes políticos, termos esse quadro objetivo, termos esse quadro mais partilhado e que faça essa descrição é fundamental. Já existem estatísticas desde que somos sociedade, desde que vivemos coletivamente, contagem de cabeças de carneiros a pessoas, a nascimentos e mortes, e depois, à medida que a própria vida coletiva se foi complexificando, as estatísticas e os indicadores que foram representando essa vida coletiva também foram ficando cada vez mais complexos e, por isso, também mais úteis e mais detalhados em relação ao quadro que estavam a descrever. Antes de acabar, só dizer que é preciso também um cuidado com as estatísticas, porque é verdade que representam, que tentam representar, desenhar, dar uma fotografia daquilo que é a realidade, mas são uma simplificação. Claro. E, portanto, é preciso saber também ler e interpretar essas estatísticas para que a leitura que estamos a fazer da realidade seja uma leitura correta, não é? Quando falo disso aos meus filhos, lhes digo, eu e o Bill Gates, em média, somos multimilionários. E, portanto, é preciso muito cuidado com aquilo que se tira dos números e saber bem que números é que estamos a ler. Ainda assim, são, de facto, a nossa fonte de informação para conseguirmos olhar para o mundo que nos rodeia. Homero, por vezes há uma falácia que é frequentemente repetida, que as pessoas dizem: isso são só números e o que interessa é mesmo a vida das pessoas. Porquê é que esta ideia está errada quando falamos de estatísticas oficiais? Bem, a resposta aqui da Francisca acho que já ajudou bastante a explicar aqui porque essa frase está errada. Eu acho que todos concordamos que o que interessa é a vida das pessoas, acho que esse é um ponto que estamos todos de acordo. Mas, obviamente, para podermos tomar boas decisões sobre essa vida é crucial termos informação clara, tempestiva e correta. Senão, caso contrário, é como a Francisca estava a dizer, nós começamos a basear-nos só em intuições, percepções, e quando assim é, dificilmente nós vamos tomar boas decisões. E, portanto, as estatísticas realmente olham para uma realidade que é complexa, que é muito heterogénea. Uma das dificuldades é que a tal coisa, o que interessa é a vida das pessoas, mas somos muitos, há muitas pessoas, há muitas vidas diferentes, e, portanto, temos alguns indicadores que tentam simplificar esta realidade complexa e que nos permitem, pelo menos, dar alguma luz do que é que se está a passar. É o farol que nos vai guiar para tomarmos boas decisões. E só assim, de facto, com base nestas estatísticas de qualidade, é que nós vamos tomar decisões que vão melhorar a vida das pessoas. E, portanto, se eu pudesse alterar um bocadinho essa frase, o que eu diria mais é que isto são números que interessam para a vida das pessoas. É isto. E refletem a vida das pessoas. Uma forma, se calhar, de mostrarmos essa utilidade, como ela está presente no nosso dia-a-dia, é se calhar darmos alguns exemplos de estatísticas, e o Banco de Portugal produz imensas, e para mostrar como elas descrevem o mundo que nos rodeia.
Não sei se consegues destacar alguns exemplos de estatísticas para nós percebermos essa ligação ao nosso dia-a-dia. Bom, certamente. Olha, vamos pensar num caso em que eu até tenho aqui uma disponibilidade de dinheiro. Tenho aqui dinheiro e quero fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, depósitos. Esta ainda é a medida, é o instrumento que as famílias utilizam mais para poupar, é fazer um depósito. O que é que as estatísticas me podem ajudar nisto? Podem-me dar, por exemplo, uma primeira ideia de qual seria a taxa de juros que está a ser praticada no mercado. Nós temos estatísticas de taxas de juros, onde eu posso ver qual é o valor médio, mais uma vez, a tal indicação que depois, indo banco a banco, eu posso conseguir ter alguma informação mais detalhada. Cá um banco paga um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas logo ali eu consigo ter uma ideia de quanto é que eu receberia se aplicasse isto em depósitos. Ok, eu vejo esta parte e não é isto, não estou satisfeito porque o valor não é o que eu queria. Posso pensar, então, em vez de poupar o dinheiro, vou comprar uma casa. Então, o que é que as estatísticas podem ajudar aqui? Posso-me juntar, por exemplo, a quase 2 milhões de pessoas em Portugal que têm empréstimos à habitação. Qual é a taxa de juros que se paga em Portugal por empréstimo à habitação? As estatísticas, mais uma vez, dão um valor médio, mais uma vez com a ressalva, que eu depois posso ir banco a banco e encontrar diferenças, mas pelo menos já consigo ter um valor médio, um benchmark, uma coisa qualquer que me vai permitir perceber se o meu banco me está a oferecer um valor que faz sentido ou não. Ok, eu vejo isto e mesmo assim, e alertando obviamente que o custo de comprar uma casa não é apenas a taxa de juros, há muito mais do que isto, aproveitando. Sim, posso decidir, ok, então não é bem isto que eu quero fazer com o meu dinheiro, eu quero é investir, quero fazer um negócio. Porque até tenho jeito para fazer qualquer coisa e quero investir este dinheiro aqui no negócio. Uma coisa que é bastante avisada antes de investirmos é se calhar olharmos para o mercado. Pensarmos, ok, eu até tenho uma ideia excelente, mas que já toda a gente teve essa ideia. O que é que as estatísticas, mais uma vez, do Banco de Portugal ajudam? Eu posso ir olhar e tenho informação detalhada por setor de atividade, com um grau de detalhe muito fino, portanto eu consigo olhar até por dimensões de empresas, por zonas do país e perceber se realmente aquela ideia que eu achava que era genial, já houve muitos génios antes de mim a ter a mesma ideia e, portanto, esse mercado já está saturado, a rentabilidade está muito baixa, portanto temos muitos indicadores a este nível que permitem que as pessoas possam tomar a tal decisão informada. Para terminar, é a tal coisa, se eu mesmo avançar com essa criação de negócio, mesmo depois, para além de poder continuar a utilizar esta informação, o Banco de Portugal, por exemplo, também disponibiliza algumas ferramentas adicionais em que eu posso comparar os indicadores da minha própria empresa com os dos meus concorrentes. E, portanto, ao longo de todo o tipo de decisões que nós queiramos fazer, e eu posso ficar aqui o resto da tarde a falar sobre isto, mas a verdade é que o Banco de Portugal, em termos de o que são indicadores económicos, tem realmente muita informação e, para quem nos está a ouvir, o que eu sugiro é que possa sempre procurar no nosso portal, no BPStat, ou então, como hoje muita gente já faz, que é nem sequer vai direto, procura no motor ou numa ferramenta de inteligência artificial. Experimente pôr lá também Banco de Portugal quando procura, que ainda vai ajudar e de certeza que vai cá encontrar muita informação que é útil. Eu só acrescentava em relação ao que o Homero estava a dizer, coisas até que são mesmo muito da vida de cada um de nós. Arranjamos e eu passei por isto há pouco tempo, que é arranja-se um emprego noutra cidade, ou tem que estar deslocalizado noutra cidade. Preço médio da habitação. Onde é que eu vou procurar casa para alugar? O salário médio quando eu estou a pensar em migrar para arranjar um emprego melhor ou para melhor. São coisas mesmo muito do nosso dia-a-dia, são coisas mesmo simples. Não estamos sequer a falar dos grandes indicadores económicos ou macroeconómicos que as pessoas pensam quando pensam assim, estatísticas do Banco de Portugal, não é? Não, muitas vezes estamos a falar de coisas que são mesmo decisões nossas de dia-a-dia e para os quais estes números, que não são só números, são muito mais do que números, são extraordinariamente úteis. Da minha experiência, quando as pessoas começam a explorar bases de dados, depois perdem-se no sentido, ficam muito tempo porque têm números que elas às vezes nem antecipavam de serem tão interessantes e que lhes digam assim tanto no seu dia-a-dia. Mas, Francisco, além de os números poderem nos dizer sobre aquilo que nós passamos e os nossos projetos, como o Homero estava a dizer, eles também permitem informar o processo de decisão, seja de responsáveis políticos ou económicos. E o Banco de Portugal, nesse sentido, também tem estatísticas que, em teoria, ajudam a que essa decisão seja a mais correta ou pelo menos mais informada. Consegues destacar também algumas estatísticas que ajudam nesse sentido? Sim, Nuno, deixa-me só voltar ao princípio desta pergunta para dizer o seguinte. A parte da tomada de decisão, sobretudo no que diz respeito a políticas públicas, e o Banco de Portugal produz estatísticas, é verdade, mas também faz política pública, não só, mas também, e sobretudo os governos fazem políticas públicas, e para a tomada de decisão política, as estatísticas assumem também um valor absolutamente fundamental, porque as decisões de política, quando nós temos
o financiamento é público, não é? Portanto, é dinheiro de todos nós, que nós temos que alocar a prioridades que têm que ser definidas por um decisor político e, portanto, o problema eterno da economia, recursos escassos para necessidades ilimitadas, temos que fazer escolhas e as escolhas são tanto melhores e mais corretas quanto baseadas em informação fidedigna, credível e que descreva a tal realidade que falávamos. E, portanto, desse ponto de vista, as estatísticas são fundamentais para o decisor político, no momento da tomada de decisão, e depois noutra parte também muito importante, que é avaliar e monitorizar a decisão que se tomou, porque eu decidi alocar recursos à dimensão A e não à dimensão B, e tenho que perceber se aquilo está de facto a conduzir aos resultados que eu queria conduzir. Portanto, as estatísticas são absolutamente cruciais para boas políticas públicas. Exemplos nossos. As estatísticas externas são um belíssimo exemplo. O que é que importamos, o que é que exportamos, de onde, de quem, para onde, estamos a aumentar a cota de mercado, não estamos a exportar com valor acrescentado mais ou menos, permite-nos ir fazendo um acompanhamento daquilo que é a nossa relação com o resto do mundo, nomeadamente se temos ou não temos déficit externo, não é? E, portanto, se devemos dinheiro ao resto do mundo ou se o resto do mundo nos deve a nós, o endividamento externo que resulta desses déficits, e esse acompanhamento é absolutamente fundamental, não só para, se formos uma empresa que estamos a pensar, começar a exportar ou ir para um determinado mercado, como para o decisor político, não é? Não esquecer, por exemplo, que o acompanhamento da dívida externa, que é o dinheiro que nós devemos ao resto do mundo, a dívida líquida externa, é absolutamente fundamental, porque se devemos muito ao resto do mundo, é menos dinheiro que vamos ter para fazer as coisas que queremos fazer cá dentro, não é? E, portanto, esse acompanhamento... Debaixo dos holofotes na altura mais aguda da crise também. Sim. E tem variado, felizmente, a nosso favor. O saldo externo da economia portuguesa, que já chegou a ser 10% na década de 90 e que agora, felizmente, tem vindo a melhorar. O acumular desse saldo é que nos dá a dívida, porque quando temos muitos déficits, temos que pedir dinheiro emprestado para cobrir esses déficits, e isso sim também tem vindo a evoluir, tem vindo a melhorar, estando agora à volta de 40% do PIB. Depois, falar de outro indicador, que, como o Homero diz, é o nosso best-seller, que é a dívida pública, que é algo que toda a gente já ouviu falar, mais ou menos, toda a gente, pelo menos os mais velhos, os que já têm, os que passaram pela crise das dívidas públicas, sabem o que é que isso impactou e o que é que esse número foi absolutamente fundamental naquilo que foi um período complicado da nossa história económica. Chegou a ser 140% do PIB. A dívida pública é, no fundo, a dívida das administrações públicas, quanto é que o Estado, na sua totalidade, deve privado, setor financeiro, não financeiro, bancos, empresas, famílias, etc., que é ainda por cima um indicador que tem um impacto enorme, de facto, na nossa vida, e tem um impacto por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ajuda a perceber aquilo que é o rating, ou a qualidade da nossa dívida, o rating da República Portuguesa em financiamentos futuros. Quando esse rating é bom, temos mais facilidade de acesso ao mercado, a um preço mais baixo, e, portanto, ajuda-nos a manter aqui a nossa rotina e a nossa dinâmica de investir e de fazer coisas. Isso por um lado. Por outro lado, a questão intergeracional. Nós temos uma dívida pública grande hoje, compromete aquilo que se pode consumir ou gastar amanhã, e, portanto, há aqui um equilíbrio entre gerações para os quais a dívida pública é extraordinariamente importante. E hoje, corrente, presente, mais importante até talvez, é aquilo a que se chama o serviço da dívida. Nós, quando temos uma dívida pública, pagamos sempre juros, toda a dívida implica pagamento de juros, a dívida pública implica um pagamento de juros que é inscrito como despesa no orçamento do Estado e, portanto, é dinheiro que não temos para gastar em saúde, em gastar em educação, ou gastar noutras coisas que sejam interessantes. E, portanto, o acompanhamento da dívida pública reveste-se da maior importância. Avaliar, isto estava a falar, no fundo, de indicadores que são úteis para acompanhar o que é que está a acontecer do ponto de vista da tomada de decisão e para informar o decisor. Um exemplo bom de avaliação de políticas públicas, que é também... É difícil avaliar políticas públicas, é muito difícil avaliar políticas públicas, e por isso as estatísticas se revertem de tanta importância neste segmento em particular, e porque é absolutamente fundamental avaliar políticas públicas. Um exemplo daquilo que tem sido o trabalho do Banco de Portugal para contribuir para essa avaliação são as notícias que nós temos publicado acerca, por exemplo, das medidas que têm sido lançadas recentemente de apoio ao crédito à habitação jovem. Perceber se, de facto, o que é que os números nos dizem, que números é que nós temos acerca dessas medidas para o decisor político, neste caso não somos nós, é o Governo, perceber se está a ir no caminho que ele pretendia ou não, se pode ajustar a medida, se deve continuar com a mesma, como é que a deve calibrar e, portanto, dar essa ajuda num eixo absolutamente crucial hoje em dia, que é o setor da habitação. Nós estamos a falar da utilidade
das estatísticas, nos últimos meses temos assistido a algumas ameaças a instituições que produzem estatística. Quem nos está a ouvir, leu de certeza notícias sobre alguma tensão entre o Presidente dos Estados Unidos e a Reserva Federal dos Estados Unidos, mas talvez algumas coisas tenham passado mais despercebidas, como o despedimento da liderança do Bureau of Labor Statistics. Que riscos existem do enfraquecimento das instituições que produzem estatísticas oficiais? O risco é que as estatísticas passam a ser inúteis, basicamente, não é? Quando nós estamos aqui há não sei quantos minutos a falar da importância que as estatísticas têm para tudo isto, para as nossas vidas, para o decisor político e para conhecermos a realidade, quando nós passamos a ter estatísticas que são produzidas por instituições que não são independentes e que servem o poder político e não os cidadãos e a sociedade, elas deixam de ter a utilidade que nós descrevemos até aqui que elas tinham. E, portanto, quando eu estou a tentar descrever uma realidade e a realidade que eu descrevo é má, e, portanto, a estatística vai necessariamente representar algo mau, não é? Um mau número do ponto de vista do mercado de trabalho, neste caso estamos a falar de mercado de trabalho, exato, uma taxa de desemprego alta, ou os salários a descerem, uma coisa que não vai ser agradável nem simpática. Se nós tentamos mudar essa estatística, enviesar esta estatística para que o poder político sinta melhor ou saia melhor na fotografia, então essa estatística já não está a representar a realidade. E, portanto, quando nós tomamos a decisão, seja individual, seja de políticas públicas, estamos a basear numa realidade que não existe. E, portanto, do ponto de vista de políticas públicas, por exemplo, isso é gravíssimo, porque nós estamos a fazer políticas públicas que não vão ter o resultado esperado de certeza absoluta, porque estão a incidir sobre uma realidade que não existe. E isso afeta a credibilidade das instituições, afeta, cada um passa a ter aquilo que eu dizia no início, que é esta leitura da realidade que é partilhada porque todos conhecemos os mesmos números, deixa de existir, cada um passa a ter a sua realidade porque não acredita, claro, nos números que são publicados, nas estatísticas que são publicadas, cada um toma decisões com base nessa realidade sua, nessa percepção, passamos a tomar decisões com base em narrativas e não em números. E, na minha opinião, e sem ser dramática, mas sendo, é mesmo destruir os fundamentos da democracia, porque depois passamos a ter aquilo que infelizmente temos visto a crescer à nossa volta, que é regimes mais autoritários que constroem a sua versão da realidade e que tomam decisões ou anunciam decisões com base nessa versão da realidade. Portanto, é gravíssimo. Mais um ponto que eu acho que é grave. Para quem, como eu, já fez carreira académica e investigação, a investigação, que é fundamental para avançar o conhecimento e para se conseguir andar para a frente naquilo que é o estado da arte de várias áreas, é baseada geralmente em números e dados e em estatísticas. E se essas estatísticas deixam de ser verdadeiras ou deixam de ser confiáveis, ou se deixa de fazer investigação, e os investigadores passam a ter que fazer outra coisa qualquer e o conhecimento vai estagnar, ou então faz-se uma investigação que vai dar resultados errados, que não vai ser verdadeira, não é? Inútil. Sobre isto, agora, já que estamos a falar disto e da importância, deixar bem claro que em Portugal há regras muito claras sobre a independência das autoridades estatísticas. O Banco de Portugal é uma das autoridades estatísticas, juntamente com o INE. Nós temos regras e metodologias muito explícitas e, efetivamente, totalmente independentes. Não interessa, efetivamente, se o número vai agradar ou não vai agradar. O que interessa é que o número é este. E nós levamos isto muito a sério. Até porque, por exemplo, e se entrarem no nosso site, nós temos o nosso calendário de difusão todo definido logo no início do ano. E, portanto, todas as pessoas sabem que naquela data, ao longo do ano, vão poder encontrar aquela estatística e ela vai sair nessa data. E nós fazemos tudo o que é possível e até nos leva, por exemplo, ao tempo da pandemia, que foi uma altura bastante complicada e que nos deu aqui muito trabalho, mas que conseguimos garantir sempre o calendário porque achamos que isso é uma das partes fundamentais da independência. É garantir estatísticas com qualidade. Sim. E já agora, só acrescentar, porque o Meiro falou da pandemia, nós temos estado a falar muito de coisas económicas, porque pronto, é a nossa arte, é aquilo que nós falamos melhor. Mas a verdade é que as estatísticas, por exemplo, na saúde, se nós não tivermos estatísticas confiáveis, que não mascaram a realidade, mas que tentam descrever a realidade, deixamos de fazer testes clínicos, deixamos de controlar quem está vacinado, quem não está, quem nasce, quem morre, porque morre. E isso, do ponto de vista, isso é voltar à idade das trevas, não é? Quer dizer, e portanto não é só em economia, estamos a falar especificamente falamos do Bureau of Labor Economics, é mercado de trabalho, inflação, PIB, contas externas, etc. Mas em todas as áreas da nossa vida, ter fontes credíveis e estatísticas credíveis, e isso exige, como o Meiro dizia, independência, e portanto
um calendário previamente aprovado é muito importante, porque não vai ser forçado a que saia um número para agradar a A, B ou C. Portanto, o calendário sim, e a garantia absoluta que há um conjunto de processos e procedimentos que validam a independência e a qualidade daquilo que é publicado. É o nosso chão comum. Falando precisamente no tema que estavas a mencionar, Homero, o Banco de Portugal tem feito um esforço nos últimos anos para tentar tornar as suas estatísticas, aquelas que produz, mais acessíveis. Consegues explicar-nos um pouco que esforço é que temos feito para aumentar essa acessibilidade e também torná-los mais compreensíveis, não só mais acessíveis, não é? Sim. Esta é uma área onde nós temos investido muito. Se nós recuássemos 20 anos, se calhar a função estatística era muito vista como um conjunto de pessoas que têm metodologias muito robustas, percebe muito daqueles detalhes metodológicos e faz ali um produto que depois também só meia dúzia de pessoas mais iluminadas é que as percebem. Não consegue falar com ninguém. Exato. E era este o papel da estatística. Felizmente as coisas foram mudando e foram mudando também porque a própria sociedade foi mudando. O que é que começou a acontecer cada vez mais? Há cada vez mais informação, muita dela sem qualidade, em que as pessoas consomem aquilo que lhes aparece à frente. E, portanto, tornou-se cada vez mais claro que a nossa função não podia ser apenas compilar estatísticas com qualidade, que continuamos a fazê-lo, obviamente, esse é o ponto-chave. Essa é a base, claro. Mas depois é fundamental nós garantirmos também que chega efetivamente às pessoas. E o chegar às pessoas é garantir que, de uma forma geral, seja mais conhecedor ou menos conhecedor da matéria em causa, consegue olhar para os números e tirar alguma informação dela, porque até isto nós estávamos aqui a falar. Algumas estatísticas, alguns números, é muito óbvio se aquele número é bom ou é mau. Há outros números que nem são assim tão óbvios. O mesmo número para uns vão fazer um comentário. Podem ser diferentes, dá para dizer que isto é bom, outros dizem que é mau, mas o que interessa acima de tudo é que pelo menos se centrem no número real. Depois cada um pode olhar para ele da maneira como quiser. E eu posso até dar um exemplo, por exemplo, de algo que aconteceu mais uma vez na altura da pandemia, quando foi a questão das moratórias de crédito. Foi uma medida que foi tomada, era preciso depois ter alguma informação sobre o que estava a acontecer e, obviamente, as estatísticas também de qualidade não se conseguem obter logo ali no dia a seguir. O que é que começou a acontecer? Começou a surgir muitos números que são não sei quantos milhares, outros é não sei quantos, havia assim uma série de números. Nós, obviamente, tentámos trabalhar da forma mais rápida possível e assim que o Banco de Portugal publicou o número oficial, esse ruído todo desapareceu. Ou seja, depois sim, puderam se centrar sobre o número. Depois, se é bom, se é mau, se foi muito, se foi pouco, é a discussão. Mas o número é aquele. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer cada vez mais é tentar tornar os números mais fáceis de compreender. E como é que isto se faz? Obviamente, para quem quer os detalhes e quer todo o detalhe e percebe da matéria, continua a encontrar essa informação. Agora, o que nós temos tentado é direcionar um bocadinho a nossa comunicação para os diferentes públicos. Se eu quero falar com o público em geral, eu tenho que ter indicadores mais simples e, portanto, uma das partes é flexibilizar até alguma maneira como nós falamos. Nós temos alguns termos muito técnicos que acho que a maior parte das pessoas depois não vai perceber nada o que é que nós estamos a falar. E, portanto, vamos suavizar aqui algumas coisas, mesmo que para aqueles mais puristas isto até nos possa fazer aqui alguma confusão. Formação bruta de capital fixo ou investimento. Por exemplo, um bom exemplo. Entre muitos que aqui temos. E, portanto, nós temos trabalhado a esse nível, temos apostado também muito mais nas redes sociais, às vezes. Isso é importante. O Homero estava a falar do público com que comunicamos, o meio como comunicamos também é muito importante, não é só o conteúdo, desculpa. Não, é isso mesmo. E o que tentamos fazer é, por exemplo, às vezes há um tema que está a dar mais que falar, nós temos indicadores sobre esse tema, apresentamos um conteúdo curto, muito focado, em que dá alguns números. Mais uma vez, nós não queremos direcionar a discussão se é para este lado ou se é para aquele, mas é pelo menos que a discussão seja informada. Exato. Temos trabalhado também com as empresas, já falei aqui de alguns produtos que existem para as empresas, estamos a trabalhar com os estudantes universitários, temos o Statflix, em que os próprios estudantes podem, de uma forma muito autónoma, usar esta ferramenta do Banco de Portugal para aprenderem muitos conceitos em termos estatísticos e que também já está a ser fornecida às universidades para elas próprias também poderem depois testar os conhecimentos dos estudantes. Sim, há universidades e há faculdades neste momento que utilizam o Statflix mesmo como uma parte de um módulo de avaliação dentro das cadeiras. Portanto, é mesmo uma forma de conseguirmos chegar e penetrar nesse público. Claro que é um público também de economia e gestão, não é? Portanto, com alguma... Mas isto que o Homero está a dizer é muito importante, que é nós termos um tema e que queremos que chegue a vários públicos e, portanto, temos que desdobrar o conteúdo em várias mensagens diferentes. Estamos a falar com miúdos do secundário, ou com alunos universitários, ou com pessoas em idade adulta, e a forma como veiculamos essa mensagem também para chegar aos públicos a que queremos chegar. Não vamos pôr para um sénior uma mensagem no Instagram, com certeza.
Uma última observação sobre isto. É muito importante o feedback que nós vamos recolhendo do público. Sim. Porque quando nos fazem perguntas, quando nos fazem comentários, é isso que nos ajuda muitas vezes a perceber se realmente estamos a conseguir ir para onde queremos ou se realmente continuamos a publicar coisas que ainda ninguém percebe. E, portanto, nós vamos sempre afinando os conteúdos que vamos fazendo e é esse o caminho. As estatísticas só serão úteis se realmente as pessoas depois as conseguirem perceber e utilizar. Caso contrário, estamos a acumular ali muita informação que é inútil. E Francisco, pedindo aqui um exercício, se calhar um bocado complicado, há pouco referiste a Idade das Trevas. Conseguimos imaginar como seria um mundo sem estas estatísticas oficiais? Tu já tentaste explicar um bocadinho como é que agora, seria? depois do Statflix, vamos fazer uma série distópica de um mundo sem estatísticas. Não, é mesmo isso, a Idade das Trevas, é viver num mundo que é cego, que é difícil de ler, não é? É voltar atrás. O mundo moderno é muito medir, comparar, agir. Se nós perdemos a capacidade de medir, não é? E de traduzir em métricas e em indicadores e em números aquilo que é realidade, para depois compararmos, pensarmos, refletirmos e tomarmos decisões. Voltamos ao que já falamos, não é? Passamos a ter narrativas, histórias, percepções, cada um acha uma coisa e conforme aquilo... Passamos a ter fontes de informação, que são as fontes de informação mais perigosas possíveis, porque dependem do interlocutor e daquilo que ele está a dizer, da percepção de um interlocutor, que ainda é pior, porque já nem sequer é a nossa percepção. E, portanto, constroem-se realidades doidas e loucas. Temos, infelizmente, visto que muito disso está a acontecer, mesmo no mundo em que temos estatísticas, mesmo no mundo em que temos estatísticas credíveis, esse disseminar de verdades alternativas e de coisas que não são baseadas em factos. Isto no mundo sem estatísticas, sem o contrafactual, sem conseguirmos pôr preto no branco o que é que os números nos dizem, o que é realidade de facto, eu acho que no mínimo seria assustador. E se era assustador nas nossas áreas, não é? Tomar decisões de política económica, tomar decisões de mercado de trabalho, tomar decisões... Imaginem o que é, como eu dizia há bocado, numa área como a saúde, não é? Que é de facto voltarmos à Idade das Trevas, como já dissemos, a um mundo cego, instável, imprevisível, com uma total incapacidade de tomarmos decisões e de vivermos coletivamente, acho eu. Só mais uma coisa, já agora, uma coisa que eu acho que é importante das estatísticas que não falamos aqui, que é o registro. Porque as estatísticas, além do mais, permitem-nos preservar uma memória coletiva, porque, claro, nós temos outros documentos, livros, filmes, hoje em dia, temos uma série de coisas que nos vão permitindo fazer essa acumulação. Mas a verdade é que esta descrição mais factual da realidade, que é dada pelas estatísticas, permite-nos construir um filme, não é, do que é a nossa memória coletiva, a nossa história coletiva. E isso também se perdia se nós vivêssemos num mundo sem números, sem estatísticas. E há aqui um trabalho muito interessante do banco, recente, dos 50 anos do 25 de Abril, exatamente, que mostra mesmo isso. Para várias valências da economia se vê como é que a nossa sociedade evoluiu e realmente a diferença que temos hoje face a 50 anos atrás. Exatamente. Um registro que é importante não se perder. Francisca, Homero, muito obrigado por nos terem ilustrado a utilidade das estatísticas nas nossas vidas, a importância de números que se sobreponham a percepções e o papel do Banco de Portugal neste ecossistema. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Os números e indicadores que foram sendo citados neste episódio podem ser consultados no BPStat, o portal estatístico do Banco de Portugal, ao qual pode aceder diretamente ou através do endereço que citamos no final de todos os episódios deste podcast, bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!